Oi, oi, pessoal! Antes de começar o episódio de hoje, um recadinho bem rápido. Ainda dá tempo de entrar para o Cici Club, que é a nossa comunidade online, com 70% de desconto. Mas é só por mais uma semaninha. A ideia era fazer essa promoção em fevereiro, para comemorar várias novidades do Cici Club. Mas se você tem escutado os últimos episódios, sabe que a nossa vida virou de cabeça para baixo. Agora que as coisas estão voltando ao normal, a gente está retomando ao trabalho e decidimos deixar o desconto aberto até o fim do mês. Então, se você curte esse podcast, vai adorar o Cici Club. A gente criou esse espaço especialmente para quem acompanha a gente por aqui. Se você estava pensando em entrar, agora é a hora de aproveitar e garantir a sua assinatura com um super desconto que é de 70%. No final do episódio, a gente explica melhor como funciona e, claro, você sempre pode falar comigo ou com o Foster se você tiver qualquer dúvida. Bora pro episódio? Então vamos lá! Olá. Olá, Alexia, tudo bom? Oi, Foster, tudo e com você? Tudo ótimo. Então, Alexia, sobre o que vamos falar hoje? Acho que a gente vai falar sobre sotaques. Interessante. Como eu me considero linguista, bom, eu sou professor de inglês e eu gosto dos idiomas, então os sotaques é uma coisa super interessante para mim. Os sotaques são coisas muito interessantes para mim. Como assim? Porque você falou os sotaques é uma coisa muito interessante, não? São mais de um sotaque. Tá. Eu estava falando sobre o sotaque no geral. Mas, bom, eu acho que a gente pode começar com o sotaque carioca, né? Sim. Bom, eu tenho vários alunos, né, hoje em dia, e sempre quando eu vou começar uma aula a primeira vez com alguém, eu deixo bem claro que eu tenho um sotaque carioca. Porque às vezes as pessoas amam e às vezes as pessoas odeiam. Então, Sim. existe uma grande diferença com o sotaque carioca para o paulista, por exemplo. Sim. Posso falar alguma coisa rapidinho? Claro. Posso falar uma coisa? Uma coisa. Bom, eu já sei que a Alex vai ficar firme comigo hoje. Nossa. Mas, bom, eu acho que a maioria dos alunos que estão estudando português, qualquer língua, eles têm um problema de, sei lá, perceber a diferença entre a pronúncia e o sotaque. Então, eu sei que muitos dos seus alunos, eles ficam muito preocupados, né? Eles ficam muito preocupados. Isso. Com seu sotaque, porque é carioca. Mas a pronúncia realmente é o jeito físico que a gente produz sons com nossas bocas, etc. Eu acho que 95% dos sons no português brasileiro são iguais, né? Sim. Então eu acho que o sotaque não é a coisa mais importante, é mais como um bônus, é mais, sei lá, faz sentido isso? Eu acho que faz, mas eu não diria que, por exemplo, não sei. Em relação ao português, existe uma grande diferença também entre o sotaque de português de Portugal e o sotaque brasileiro e o sotaque de Moçambique, enfim. Então, eu acho que no português é uma das coisas mais importantes porque mostra exatamente qual tipo de português você quer escutar. Então, se você quer o português europeu, o português da América do Sul, o português da África. Então, não sei se eu concordo 100% Sim, com eu você. concordo que entre países, até entre no Brasil, são super diferentes. Mas, por exemplo, se eu conversar com um português de Portugal, é bem difícil para mim. Bastante. Mas se eu falar com um paulista, mineiro, baiano, eu sempre consigo entender tudo. Sim, você talvez terá um pouco mais de dificuldade com o pessoal do norte mesmo, tipo,
do campo, porque é muito mais rápido, é muito mais diferente. Algumas palavras são um pouco diferentes, mas aí é uma questão de acostumar os ouvidos. Sim, É simplesmente isso, mas não é uma língua diferente, é só sotaque diferente mesmo. isso, isso. Então, Alex, você pode descrever para mim o que é o sotaque carioca? O que tem de diferente? O sotaque carioca, toda vez que eu falar alguma palavra com S, eu vou estar falando com X. Então, por exemplo, Exatamente, eu vou estar estar, falando. exatamente. Estar, eu sempre vou falar estar. É É, quase estar. estar, Estar. estar. É. E também muitas vezes palavras com O eu pronuncio com U. E Por exemplo, colégio. Muitas vezes. colégio, Muitas pessoas falam colégio. colégio. É, É. também bonito. Bonito. Você não fala bonito, você fala bonito. Não. É muito bonito. Exatamente. É, É, e ao mesmo tempo, dizem, eu sinceramente não sei se é verdade, dizem que o português carioca é o mais parecido com o português de Portugal por causa desses sons, sim. né? E, Também tem conexões históricas que acho que faz sim, sentido, né? sim. Mas aí Portugal tem conexão histórica com o Brasil inteiro. Eu sei, mas linguisticamente eu acho um pouco mais forte com carioquês e o português de Portugal. Sim. E aí é isso que eu falo para todos os alunos que estão começando comigo, porque eu não consigo fingir outro sotaque brasileiro. Claro que quando eu tô dando aula, eu mostro a diferença. Por exemplo, olha, você pode falar mesmo ou mesmo. Tanto faz. Você pega um, escolhe como você quer falar e vai estar correto. Mas você vai me escutar a falar sempre mesmo. Mesmo. É, É, você falar assim mesmo. eu falo assim mesmo. É, bom, então para mim as duas coisas mais importantes com o sotaque carioca é esse negócio de puxar os S's, é muito chiado, né? Como Sim. E o estar, R e o R, que o R, sei lá, é o da R garganta. paulista é mais parecido com um R americano, como porta, amor. Depende de onde você está em São Paulo. Por exemplo, o sotaque do meu pai é o mais neutro possível, né? Ele não puxa nem para um lado nem para o outro. Ele é o perfeito falante de português, que não tem nenhum sotaque. E é verdade isso. Não, Ele é muito fácil de entender. ele é a melhor pessoa do mundo para se aprender uma língua. Então, quem quiser ter aula com meu pai, é só mandar e-mail. Mas é verdade. Então, o porquê dele, que o meu vem direto da garganta, o dele vai ser porquê. É Sim, o R mais parecido com o espanhol, né? Porquê? Perro. Porquê? sim, Então mas vai não ser fala assim. com dois R's no Não, espanhol, não. mas é praticamente o mesmo movimento que você faz com a língua, só que você não fica tanto tempo. Sim, Você sim. fica menos tempo. E, e aí tem sotaques que são mais do interior de Minas, interior de São Paulo, que é o porquê. Por quê? Por que, É. amor? Por que, meu amor? Por que, amor? Por que você tá assim? E isso é da minha família. Minha família de Minas toda fala assim. Tá, pode me dar um exemplo de um sotaque mineiro? O amor é uma dor. E Não, tô brincando. O sotaque mineiro é, por exemplo, a Silvinha falando com a gente. Mas vocês vão comer só isso? Como assim vocês vão comer só isso? É uma delicinha. Vem cá comer mais bonitinho. Como assim? sim, eles falam muito bonitinho. É, Tudoinho. é, é. Pãozinho de queijo. Eu acho muito fofo. Mas, por exemplo, quando eu estava em Minas, eu acho que eu demorei uns dias para realmente pegar o sotaque, mas do nada eu estava falando como eles. Tipo, falando Eu amor. também. É. Eu também. Eu tenho uma.
Eu falo que eu sou muito falsa em relação ao sotaque, porque se eu passar um mês em Minas, eu vou ficar com sotaque mineiro. Não igual a eles, mas eu vou pegar algumas coisas. Mas eu discordo com você, Alexia, que você não é falsa, você é verdadeira. Porque Obrigada. eu sempre falo para os meus alunos que estão aprendendo inglês que eles sempre me fazem perguntas, eles fazem perguntas para mim sobre o sotaque, tipo, perguntando qual é o melhor sotaque para aprender. E para mim a resposta sempre depende com quem você está falando, né? Sim. E eu também acho que, por exemplo, nos Estados Unidos tem uma grande diferença entre o sotaque do Sul e o resto dos Estados Unidos, né? Eu acho que é isso que é o mais diferente de todos. No Brasil, não. Tem o sotaque do Nordeste, tem o sotaque do Sudeste, tem o sotaque do Sul, que é completamente diferente. Tem o sotaque do Centro-Oeste, tem muito sotaque aqui dentro. Sim. Mas eu acho que nos Estados Unidos tem essa variedade também. Tem muita variedade. Mas você acha que é tão diferente quanto é aqui? Eu acho, porque o sotaque da Nova York, por exemplo, de Nova York, não tem nada a ver com o sotaque de Brooklyn, que não tem nada a ver com o sotaque do meu estado, que não tem nada a ver com o sotaque da Califórnia. Qual é a diferença entre o sotaque de Nova York com o de Brooklyn? É bem difícil de escrever isso, mas tem a ver com os R's, os O, tipo... Eu sei que em alguns lugares em Brooklyn, também em New Jersey, eles falam, tipo, cup of coffee, entendeu? Não, amor, porque cortou tudo, eu só voltei a te escutar agora. Então volta. Bom, enfim, eu estou falando que o som do O nos sotaques do Nordeste dos Estados Unidos tem muita variedade. Cup of coffee. Cup of coffee. Agora entendi. Enfim, eu acho que se você está preocupado com o sotaque que você está aprendendo, é aprender a falar português com alguém. Provavelmente você vai pegar o sotaque dele e daí você vai mudando aos poucos, né? Sim, e você vai se adaptando, porque às vezes um sotaque funciona melhor para você do que um outro. E contanto que esteja correto, que você não esteja matando a língua portuguesa, tá tudo certo. Exatamente. Então, fique à vontade, é só falar. Exatamente, fique à vontade, é só falar. Bom, eu acho que é isso. Se alguém tiver mais alguma pergunta sobre as diferenças de sotaques, é só deixar um comentário aqui ou mandar e-mail pra gente. Exatamente. Obrigado, Alexia. Até já. Obrigada, Foster. Beijo. Tchau. Ciao. Thanks for listening to another episode of Carioca Connection. For those of you who are serious about improving your Brazilian Portuguese in 2025, which, if you're still listening, we imagine you are, we wanted to give you an update and a little bit more information about what we're doing with our online membership, the Carioca Connection Club. So we started the CC Club in 2021, and we have learned a lot, and we think we've created something really special that goes beyond just another language course. So here are just a few of the many benefits included with our membership. Weekly conversation classes with Alexia and me, giving you a chance to practice in a fun, relaxed, supportive environment. You'll get access to comprehensive worksheets for each podcast episode, essentially turning each episode into a detailed study guide, a free introductory coaching call, exclusive access to our special projects, like our Fundamentals of Brazilian Portuguese course, and our more advanced Adventures with Alexia series, early access to podcast episodes months before they are published, members only Ask Me Anything episodes, and much more. Because we believe that language learning should be accessible, we offer a full scholarship option to ensure money never stands in the way of your Brazilian Portuguese learning goals. So this month, we are offering our annual membership for only $99. So for less than
$10 a month, you can continue improving your Portuguese, connect with a community of like-minded, super cool Brazilian Portuguese learners, and support an independent podcast. Carioca Connection is quite literally a labor of love, so our members are what keep this project alive. So if you're looking to take your Brazilian Portuguese to the next level in 2025, this might be exactly what you're looking for. Muito obrigado e até a próxima.